Saudações a todos, sou Marcos Sereno, Babalaô e Calgundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog www.urumilá-fa.com.br. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é IFA e como ele pode ajudar você na sua vida, qual é a relação que você pode desenvolver com o IFA. Então, se você continuar assistindo esse vídeo até o final, você vai entender esse tema. Aguarde que eu já começo. Abraço. Bom, o tema de hoje é bastante ousado ou bastante ambicioso. E eu vou tentar fazer da forma mais, me preparei para isso, da forma mais objetiva possível para trazer informações a você sem enrolação, tá certo, né? Então, eu quero explicar para vocês o que vocês podem esperar de IFA. Esse é o objetivo final. Então, vou falar no finalzinho, mas eu preciso fazer uma introduçãozinha para, novamente, nem todo mundo assistiu todos os vídeos, né? Contextualizar a questão da existência de IFA, né? Tem pessoas que podem só assistir esse vídeo e eu tenho que fazer essa introdução aqui que é importante. Então, primeira coisa é o seguinte: IFA é um culto religioso. IFA é parte de uma religião. IFA não é sozinho uma religião. A religião é a religião Yorubá. É chamada de religião Yorubá porque é a religião que foi criada, né, nascida dentro do povo Yorubá. O povo Yorubá é um povo, não existe um país chamado Yorubá. O Yorubá é um povo que vive numa região hoje da África que é ocupada pela Nigéria, que não é a Nigéria inteira, é a Nigéria e o Benin aqui, né? Então o pessoal Yorubá fica aqui nessa parte mais da costa até o meio aqui e ocupa uma parte, então o país todo não é representado por isso. Então esse povo Yorubá que já teve a sua ascensão, sua parte mais alta, o seu ponto mais alto como civilização, hoje está menos, né? Hoje está bem menos. Então já foi esse negócio, gerou essa religião. E essa religião é uma religião bastante completa, né? Bastante complexa até, né? Bem elaborada. E essa religião foi reconhecida, se espalhou pelo mundo através da diáspora negra, né? Dos escravizados que foram mandados para a América e vive na América. Isso deu um contexto mundial de reconhecimento, né? Certamente se os orixás não tivessem vindo para o Novo Mundo, já teriam acabado, teria ficado lá num canto lá, porque aquela região civil lá, Nigéria e tal, hoje é uma região basicamente cristã e muçulmana, mais fortemente muçulmana. Então a vinda dos orixás para o Novo Mundo é que gerou a continuidade dessa religião, certamente, tá? Então, IFA é um culto religioso, ou seja, é um pedaço de uma manifestação, uma prática religiosa dentro da religião como um todo. Eu poderia dizer que existem três grandes cultos nessa religião, três grandes divisões, que é essa que a gente reconhece aqui. Eu poderia dizer que lá na região, na África, pode existir mais algumas outras pequenas divisões, tá? Porque realmente a região é bem complexa em termos de... um pouco mais complexa em termos de cultos. Mas no que veio para cá, né, que a gente já conhece, existe o culto de orixá, e orixá é a nossa relação direta com Deus, né? Ou seja, orixás é a personificação de Deus, uma forma que a gente consiga se identificar e se ver como exemplos, tá certo? Tem um vídeo que eu falo sobre orixá. Presta atenção nisso, quem não viu, veja o vídeo aqui. Então, veja o vídeo. Orixá é essa personificação de Deus e a nossa visão de Deus, tá certo, né? E sobre vários aspectos e uma visão personalizada, né? As pessoas conseguem se identificar com vários arquétipos e Deus nos transmite o que a gente precisa saber em termos de comportamento, de valores, através dos exemplos dos orixás. Então isso é uma coisa importante. Então esse é o culto principal, esse é o culto com o qual as pessoas convivem com a religião dia a dia. O culto de orixá é o culto da religião. A religião se pratica através do culto de orixá. O culto de IFA é bem objetivo, tem um foco bem específico. Ele é voltado apenas para a comunicação entre nós e Deus. Quando a gente tem algum problema, precisa de alguma ajuda, de alguma orientação, a gente vai ao culto de IFA. IFA tem somente o Babalaô, né? Ou seja, o culto de orixá é mais complexo, tem muito mais gente e tal, tem uma estrutura organizacional complexa, né? E a de IFA não, de IFA é o Babalaô. É o Babalaô e você e o Babalaô e o Urumilá com o Olodumare de Deus. Então, assim, é uma coisa bem focada na figura do Babalaô. Não adianta querer mais. Eu vou comentar isso no final, mas é isso. E o objetivo dele é essa comunicação. Existe o culto de Egungun, que é voltado para
o culto aos ancestros, né? Que os ancestros representam a vida eterna, a reencarnação, né? Através do culto de Ogum, que a gente se sente protegido e se sente ligado com toda a nossa linhagem histórica. Isso é uma coisa importante, eu já falei sobre ancestralidade aqui em um vídeo. Vejam esse vídeo de ancestralidade para vocês entenderem essa questão de importância da ligação histórica. Bom, esse é o contexto religioso geral. Então, nesse contexto religioso surgiu IFAI. IFAI é um pedacinho ali, tá certo? Então, sim, não existe uma religião. Essa religião inteira não é IFAI, IFAI é um pedaço dela, é um culto e tem um objetivo muito específico, tá certo? Né? Não é o culto principal da religião, o culto principal de prática é o culto de Orixá, tá? Mas qual é o contexto dentro da religião que surgiu o IFA? Por que tem um oráculo, então? Por que surgiu o IFA? É bem simples, tá certo? Vamos lá, não é simples, é complicado, eu vou tentar fazer de uma forma simples aqui. Nós vivemos naturalmente no Orum. Orum é o nosso lar. Orum é o mundo espiritual. Essa dimensão, é uma outra dimensão, é o mundo espiritual. O Aê é o mundo que nós vivemos, tá certo? Esse é o mundo natural. São dimensões diferentes, não se comunicam. Você não sai daqui e teletransporta para cá, tá certo? Não é igual ao Star Trek, não. Você vai de um lado para o outro. Não tem isso. Para você sair daqui, você tem que nascer e com esse contexto. Você não consegue se transportar para cá. Mesmo a passagem dos orixás entre esses dois mundos, ela é feita através das pessoas, tá certo? Né? Porque eles não têm contextos energéticos, dimensionais diferentes. Não quero entrar nessas explicações pseudocientíficas, né? Mas é isso, são dimensões diferentes. Então, só quero dizer que nós vivemos, nosso mundo, nosso lar é o Orum. O Aê é uma vida temporária. A gente vive aqui no Aê, passa por todas as felicidades e dificuldades e volta para o Orum, tá certo? Depois volta de novo ao Aê e volta para o Orum. Então isso aqui é importante, um conceito importante da religião. Nós vivemos lá no Orum, essa existência temporária, tá certo? Né? E por que a gente vive no Aê, né? Através das reencarnações. E são múltiplas reencarnações, tá certo? Então o que é menos relevante? Cara, olha só, você vai viver várias vezes, a vida você vai lá, você volta para cá. Então, esse conceito de vida eterna, sim, através dessas várias encarnações aqui, mas a vida não é uma vida temporária mesmo. E quando você volta por um e acabou. É muito importante, eu não vou dar, só estou ressaltando aqui esse conceito que impacta em outros entendimentos da religião. Isso aqui é informação, não estou dando opinião nem nada não, tá? Então isso é informação. Muito bem. Então, e por que a gente vem para o Aê? Porque a vida aqui é diferente do Orum. Mais emoções, mais prazeres, mais sensações, tá certo, né? Mais desafios. Aqui existe um processo de viver junto com a família, existe uma ligação muito forte com a família, você vive aqui essa coisa toda e certamente não existe não existe na religião informação sobre como é a vida no Orum de forma ampla, a gente poder entender por que a gente vem para o Aê porque a vida é assim, o que a gente sabe é como é que é a vida aqui, né? Então, se você sai de lá para cá para fazer isso aqui, e lá é o lar, isso está documentado na religião, então significa que tem diferença. Então tem algumas ilações minhas baseadas em fatos e informações, né? Informação 1, o nosso lar é Orum, informação 2, o Aê é dessa maneira. Então a gente vem para cá. Só que a vida no mundo natural, no Aê, é uma vida cheia de dificuldades, cheia de problemas, tá certo? Né? E para que a gente possa superar essas dificuldades naturais, e algumas até vezes até supernaturais, né? O Olodumare criou os orixás para nos suportar e criou o oráculo. Então, assim, os orixás existem para nos suportar nessa nossa vida e o oráculo para essa comunicação, tá certo? Né? E lembrando a todos que o Olodumare tem um compromisso com a nossa felicidade, assim, sempre. Então, o Olodumare tem um compromisso. Quando a gente vem aqui para aí, o Olodumare fará tudo para que nós atinjamos os nossos objetivos aqui no Aê e que a gente seja feliz também, tá certo? Então, isto é importante nesse entendimento todo, porque é a base do porquê nós temos os orixás e para que tem o oráculo de Fá, tá certo, né? Então, o Mário botou esses dois aqui e estamos vivendo. Então, o oráculo entrou em que contexto? Entrou no contexto de que nós podemos ter dificuldades, dúvidas, nosso objetivo, a gente pode se perder e a gente precisa de uma orientação. Essa orientação é obtida através do oráculo. Então é através do oráculo que nós vamos pedir ajuda dos orixás, pedir ajuda do Olodumare, baseado naquele contexto de sermos felizes e atingirmos os nossos objetivos, tá certo? Então, é nesse contexto, o que eu queria encerrar essa parte teológica aqui, né, bem rápida, é nesse contexto, já gastei aí 8 minutos e meio, é nesse contexto que surgem os orixás e que surge o oráculo. Então, assim, por que eu agora entendo o seguinte, eu falei, tem uma religião, tem uma explicação religiosa, tem Deus envolvido, tem divindade, não sei o quê, e tem um objetivo. O oráculo estabelece esse objetivo, tá certo, né? Então, e como é que acontece dentro de Fá? Então, assim, o Fá é baseado no Babalaô, nós, né, pessoas como eu.
que somos o operador do oráculo. E o que o Ifá faz? Só isso. Ifá só faz o oráculo, tá certo, né? Então, do que pese, o culto de orixá também tem um oráculo, né? Isso existe, o Ifá tem pese de oráculo, mas existe um culto especializado em oráculo, que é o culto de Ifá. E o trabalho do Babalô é só esse, oráculo e os ebós posteriormente, oferendas que vão ser feitos como decorrência da consulta que ele fez o oráculo, tá certo, né? Então, e não tem nenhum outro propósito. O Ifá tem esse propósito. Olha só, as pessoas podem querer fazer mais coisas dentro de Ifá. As ambições pessoais aqui no AE das pessoas são infinitas, tá certo? Mas olha só, a religião é o seguinte: o Babalô pertence ao culto de Ifá e o culto de Ifá é dedicado ao oráculo. Isso vocês já devem ter visto outros cultos também dedicados em outras religiões, tá certo, né? E, como eu falei, né, nos primeiros 8 minutos aí, a existência do oráculo se baseia no conceito divino, de nos comunicarmos com Deus para pedirmos ajuda e pedirmos orientação, tá certo, né? As pessoas que falam, né, que falam por aí que o Ifá não é religião, cara, são duas coisas. Uma pessoa não entendeu o que é Ifá, certo? Uma pessoa é ignorante, tá certo? Ela está fazendo uma prática, está falando sem ter conhecimento, tá certo? Ou está mal intencionado. O mal intencionado eu vou explicar no final, tá certo? Eu vou fazer um pequeno, rápido comentário no final, mas eu quero falar depois de ter falado do contexto inteiro. A questão do não saber e não conhecer é porque, eu não te disse esse negócio todo, você tem que entender o contexto de nascimento, tá? Então, sim, cara, Ifá é um culto religioso, e sim, o Babalaô, ele é preparado, ele é iniciado para ser um sacerdote, né? Assim, existe um processo iniciático ali que envolve Deus, que envolve energias. Então não é uma coisa assim que eu quero ser, não é assim não, tá certo, né? E, como eu falei, a existência de Ifá, por que ele tem, é explicado dentro da teologia iorubá, como surgiu, por que surgiu, como ele funciona, né? Por que o Olodumare está respondendo, tudo isso está documentado religiosamente na religião, através dos versos da religião, tá certo, né? E claro, o seguinte, além de Ifá, além dos babalaôs, que são as pessoas que operam e consultam oráculo, existem no mundo, né, adivinhos. Isso o próprio Ifá tem lá, Ifá tem muita coisa, né, muita informação naqueles versos, né? Então tem lá, tem uma hora que fala assim, tem um livro de um Odu que diz assim, olha, não consulte adivinhos, não dê atenção porque os adivinhos falem para você, dê atenção porque Ifá fala para você. Por quê? Né? Porque os adivinhos, eles olham o cenário da realidade sua que está acontecendo, te fala algum contexto, mas Ifá te faz essa mesma coisa, mas dentro de um contexto religioso, de início, meio e fim, de origem e destino. Então, assim, dê atenção para que Ifá fala para você. Tem um dos específico que fala, que tem essa história, tem esse aconselhamento, essa indicação. Então, assim, adivinhos sempre existiram, sempre vão existir, você vai encontrar isso na sociedade, tá certo, né? Muito bem. Então, e como é que Ifá funciona, né? Qual é a base de Ifá? Primeiro, a base inteira de Ifá é uma coisa chamada, que são vou chamar de textos que eu já expliquei no início, né? São os textos sagrados, né? E esses versos, que resumem todos esses conhecimentos da religião, então, são agrupados em coisas chamadas Odu. Olha só. Agora tem essa parte mais complicada, infelizmente eu tenho que ser rápido, eu estou no meu tempo. Então, Odus é como se fossem capítulos. Você pega e organiza. Dentro desses capítulos você tem textos, versos, estão lá. Cada um desses Odus se dedica a um assunto, tá certo? Então, os assuntos os temas, estão resumidos em textos sagrados que estão dentro dos capítulos que são cada Odu. Então, cada Odu, essa é uma explicação meio leviana do que seja Odu. Eu vou fazer um vídeo só para falar de Odu, tá certo? Deve ter um monte de gente falando aí. Então, assim, mas é isso. Então, tá lá. Então, essas informações, esses textos sagrados, esses versos, histórias que estão lá, são a base de Ifá, tá certo, né? E o que o Babalaô faz? O Babalaô, quando usa lá o instrumento oracular dele, ele determina, recebe como informação um Odu, uma marca. Odu é a marca, né? Faz a marca lá, esse Odu tal. Aí, o que ele faz? Ele vai lá naqueles capítulos, tá certo? Então, nesse Odu aqui, as informações que tem são essas. Aí existe, inicia um trabalho muito complicado, que é o Babalaô conseguir associar aqueles versos, aquelas histórias, aquelas descrições com os problemas da pessoa. Gente, isso é muito complicado. Isso é bastante complexo, tá certo, né? Isso é bastante complexo. O Babalaô dedica
a vida a poder fazer isso direito, a entender, aprender como fazer isso, aprender a interpretar e correlacionar e fazer isso aí. Isso pode ser mal feito, de modo que você entenda superficialmente, a pessoa identifica aquilo ali, e dá para fazer. Então se o cara chega lá, aí então em 15, 20 minutos, isso aí significa isso e aquilo, tá certo? Ou pode ser bem feito, no qual você tem que parar para pensar, analisar, correlacionar as coisas, tá certo? Então dá para fazer das duas formas. Você pode ter um valor que faça ali 15 minutinhos uma consulta, você te diz o que é significado, e outros que vão levar algumas horas para poder fazer essa interpretação com você, tá certo, né? Como eu falei, a capacidade de fazer a interpretação, o conhecimento para fazer isso é muito difícil. Não existe, essa coisa de você pegar uma tradução, lá, um significado, uma lista pré-definida de significados que tem no Odoo. Essa coisa que o Candomblé fez com o Ifá, né, que pré-traduziu, isso aqui significa isso, aquilo. Gente, isso não existe, isso não pode existir. Se tem Babalaô que faz isso, ele está errado. E o Candomblé faz isso lá no entendimento dele. Um dia eu vou falar sobre esse negócio de Candomblé e Odoo e Ifá, tá certo, né? Porque não sabe o que é Odoo, não sabe o que é Ifá, tá certo? Então eles fazem errado. Então assim, o Candomblé, o que ele faz? Errado. Aquilo ali não é nada daquilo. Agora, o Babalaô faz daquela maneira. Ele está querendo fazer Ifá do jeito que o cara faz errado o Candomblé. Está querendo fazer aquela coisa assim, de superfície, não está entrando no núcleo das coisas. Então, por quê? Porque essa é a parte mais difícil, a parte da interpretação de uma consulta, tá certo, né? E qual é o resultado dessa consulta toda? Cara, o principal resultado disso são conselhos e orientações. Olha lá, então vou chegando aqui já, né, nos finalmente. O que Ifá pode fazer por você você vem com um problema, com uma situação que você acha que tem. Você vai fazer uma consulta e Ifá vai lhe responder com aquilo de verdade que você tem. Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa vem aqui, consulta do Babalaô com um problema A, e o Babalaô diz o seguinte, não, só. Esse problema A é um problema colateral. O que você tem de problema é esse aqui. Então o que Ifá te traz é conselhos, orientações, mudança de comportamento. Cara, essa é a principal coisa que Ifá faz. Como você deve mudar seu comportamento, caminhos errados que você tomou, comportamentos errados que você tem. Porque o que a gente tem de errado na nossa vida são os nossos comportamentos, são atitudes, são escolhas que a gente fez baseado em premissas erradas, baseado em comportamentos inadequados. É isso que a gente tem que mudar. E isso é o seguinte, isso aqui é 80% do problema da pessoa. E, infelizmente, pouca gente, vou dizer que na prática, pouca gente é disposta a fazer isso aqui, tá? Você vem, você fala para a pessoa, cara, o problema é esse, reconhece, você ali analisa com a pessoa e diz assim, cara, esse é o seu problema. A pessoa sai dali, não quer mudar nada. A pessoa vai lá, a maior parte das pessoas, que é o seguinte, cara, você tem um ebó para resolver um problema? É isso, cara. Assim, infelizmente, é isso. Você lá, dá uma análise profunda, psicológica da vida da pessoa, comportamental, diz como ela tem que fazer, e ela chega assim, tá, você vai fazer um ebó para mim? Tá certo, é isso. Aí, além desses conselhos que são 80%, o Babalaô pode também, como resultado disso aqui, ter um conjunto restrito, né, de ebós e oferendas que ele pode fazer para quê? Para movimentar o supernatural, movimentar a ajuda dos orixás, te dar energia para você poder superar isso aqui, tá certo? Às vezes você tem dificuldades que você precisa de romper, que você precisa de ajuda, ou tem outras dificuldades que estão em volta de você que você precisa remover para sair. O Babalaô vai lhe ajudar nesse ponto aqui, fazer isso aqui. Mas esses troços que o Babalaô faz aqui não são principais, isso aqui são os 20% da ajuda que ele pode te dar. Os 80% é os aconselhamentos, tá certo? São os aconselhamentos que ele vai te prestar. Então, finalizando então, o que eu queria dizer para vocês nesse vídeo, que eu quero que seja sempre curto, né? Sempre o objetivo principal, tá certo, né? Cara, o que ajuda as pessoas é isso, orientações para como elas devem viver a vida delas, como ela tem que mudar a vida delas para resolver problemas, orientação de como ele deve direcionar a vida, orientação de decisões que podem ser tomadas, orientação de como tomar decisões, orientação de como seria melhor decisões. Ifá, nem nada em religião toma decisões por você, ele pode te dar orientações, pode dizer, olha, isso aqui é um bom caminho, isso aqui é um caminho mais difícil, isso aqui é um caminho mais fácil, isso aqui vai ter dificuldade. Ele pode vir em outras situações e dar essas orientações, são sempre orientações. Quem toma a decisão é você, as consequências são suas, não são de Ifá, não é do Babalaô, de ninguém. Você tem que fazer isso. Então, o Ifá faz isso, procura te dizer o que está errado na sua vida para que você possa corrigir, para que você possa melhorar e viver mais. O Ifá não vai resolver o problema de ninguém, os problemas que resolvem de você são você mesmo. Lembra, as oferendas e os ebós e tal, são 20% dos probleminhas lá. Uma consulta de Ifá não é baseada em você saber o que você vai fazer aqui com esses 20%. A consulta de Ifá é baseada nesses 80% que o Babalaô estiver cobrando. Então, você fala assim, eu fiz uma consulta, foi meia hora de consulta. Tá, nessa meia hora o cara ficou 15 minutos falando o que vai fazer, não sei o quê. Cara, por que você
for em Fá, vai no jogo de búzios, cara. Assim, muito mais fácil. Vai numa cigana, aí, alguém que joga baralho. Você não precisa ter de Fá, cara. Se você não ficou ali 1, 2 horas conversando com o valor, o cara tentando te explicar o que está errado na sua vida, se ele não perdeu esse tempo aqui, cara, você foi no lugar errado, cara. Você procurou um negócio. Vai procurar um tarô, cara. É melhor para você. Então, quais são as coisas que não tem em Fá, naquele linguagem da iniciações, cara? Olha só. Iniciações são coisas muito complicadas, são coisas muito intrusivas, elas são muito restritas. Isso não é um comércio. Existem pessoas que transformam iniciações em comércio como se fosse aqui. Como isso aqui é só 20% que ele pode fazer, ele quer ganhar muito mais dinheiro, né? Aí que ele faz, aí gera um comércio de iniciações. Iniciações são coisas orientadas a formar sacerdote. E formação de sacerdote é uma coisa muito complicada. Eu sempre desanimo todo mundo o seguinte, cara, ser sacerdote é uma vida, você tem que escolher, fazer opções, estudar. É um processo de escolha sua e da pessoa que vai te ensinar. Não é assim uma coisa que, eu quero ser. Olha só, não é isso. Assim, hoje em dia todo mundo acha que é isso aí. Existe um processo, você tem que achar alguém que esteja disposto a te ajudar nisso, tá certo? Então, iniciações às vezes são necessárias como instrumento de solução de problemas. Podem ser necessárias, raros casos, mas podem ser necessárias em casos muito graves. Mas não é um comércio. Se você está indo saindo com indicações, receitas de iniciações, você está no lugar errado, cara, tá certo? Né? Uma coisa também que você não vai encontrar em Fá é EB, aquela comunidade, o terreiro. Cara, o Ifá não é voltado para isso, gente. O Ifá não é voltado para montar aquele grupo, terreiro. Cara, o Ifá é voltado ao seguinte, é para o babalô trabalhando. Aí esse babalô precisa de ajuda. Então, em torno dele vão ter 2, 3, 4, um grupo de pessoas ali que são pessoas que estão em aprendizado, em formação, que talvez um dia seja um babalô, que nem sempre significa que vão ser um babalô, porque assim, é um caminho muito longo, a pessoa tem que aprender, e vai ter que seguir aquilo lá durante muito tempo, para poder aprender gradualmente, para um dia estar capacitado a fazer aquilo ali, tá certo? Então assim, eu sempre o grupo restrito que ele pode precisar de ajuda, sozinho ele não consegue fazer tudo que tem que fazer não, tá certo? Mas não existe essa coisa do LB, de terreiro, vamos fazer atividades, isso e aquilo, agora vamos rezar. Não tem isso em Fá, cara, olha só, em Fá é o babalô e o oráculo dele, tá? Se tem alguém fazendo isso, cara, essa pessoa ele queria ser babalorixá, não queria ser babalaô, tá? Ele também está no lugar errado, tá certo? Então, ele é voltado para fazer orientações, tá certo, né? Ou seja, orientações, e não é voltado para ficar resolvendo e fazendo ebó, tá certo, né? Outra coisa que tem aqui importante, o babalaô, cara, Ifá não é assim, o babalô não é um cara para ficar te dando orientação geral sobre a vida. Essa coisa que eu já vi de babalô, não, porque Ifá diz aquilo para você, Ifá diz aquilo para você. Cara, isso eu sem ser, tentando não ser mais sendo já extremamente crítico, isso é uma tremenda bobagem, cara. Ifá é o seguinte, a pessoa vem com um problema e Ifá dá uma recomendação. A pessoa, às vezes, vê uma outra pessoa com o mesmo problema e Ifá dá uma outra recomendação, cara. Ifá é muito situacional, é contextual. Então, dependendo da pessoa, do seu problema, do seu contexto inteiro, você pode receber indicações diferentes com o mesmo problema base. Então, você pegar um babalô que fica te dando conselho, dizendo que Ifá diz aquilo no do tal, que no do tal, Ifá diz tal coisa, cara, isso é um desconhecimento seu, que é normal, do que seja Odu, do que seja os textos de Odu, e do cara, tá certo? Porque, você tem espalhado aqueles 256 Odus, cara, recomendações de todos os tipos, todo tipo de situação, não estão todos os tipos, mas muitas situações estão mapeadas ali, e às vezes a combinação, né, como a gente faz, a gente combina às vezes dois para você dar uma outra interpretação do que deve ser feito, né? Você tem lá a indicação do duas, olha só, não, baseado nessas duas informações eu recomendo esse caminho aqui, não aquele, tá certo? Então o Ifá é contextual. Sim, pode haver situação, como isso eu aprendi a sentir, Fá, os textos de Odu têm muito valores, tem muita coisa boa. Cara, olha só, se o babalô seguisse o que está lá no texto de Odu, aqueles valores, aquelas mensagens, aquela ética, aquela moral, cara, ele seria uma pessoa perfeita. Seria ali um cara modelo de comportamento, que é um Iapelê, né? O cara com caráter máximo. Só que ele não segue aquilo, tá certo? Né? Porque senão não teria tanta gente ruim aí por aí, tá certo? Né? Então, se a pessoa seguisse. Então, sim, existem numa base, uma avançada, se o babalô com um estudo avançado daquilo, entendimento, aprofundando naquilo como valor, como conhecimento, ele consegue montar uma base ética de valores que ele vai encontrando aqueles odus, né, para você poder chegar e passar para as pessoas, principalmente nos meios de concentram, isso é uma informação interessante, os meios, os 16, concentram essa base de informações, de valores, de exemplos, de comportamentos que a gente deve ter, a explicação natural,
as energias naturais, processos naturais, o que a gente precisa saber estão nos meios, tá certo? Né? Isso é um conhecimento fácil que todo mundo pode ter. Os Omodu, os outros complementam os 256, né? Esses aí, eles são assim, um detalhamento, uma coisa que Fá tem que os outros não têm. Então, estou dando aqui algumas informações adicionais, né? Porque assim, dentro da religião você pode ter outros oráculos que manipulam, como os Bus, que manipulam os Odus Meiji, tá certo? São as bases do conhecimento lá. Muita coisa está no Meiji, muita coisa se resolve. A parte dos Omodu só Ifá vai lhe dar. É um detalhamento que só Ifá tem e você não vai encontrar mais em lugar nenhum. Claro, mas dentro dessa base do Meiji aqui tem muito conhecimento. Como eu falei, tem muita coisa ali. Um Babaloco que tenha dedicado, que faça, que estude, pode obter daquilo ali e usar essa base de conhecimento de valores, de ética, para dar orientações para pessoas de comportamento. Tudo que eu vi nesses Odus, cara, são assim extremamente bons, extremamente elevados. Eles projetam uma pessoa de extremo bom caráter, tá certo, né? Então, assim, tudo isso vai ser encontrado aqui. Mas isso é um patamar avançado. Não é para você pegar e ficar para uma pessoa, pegar a informação que está aqui nos Omodu, né, e ficar soltando como se a pessoa desse comportar daquela maneira, que não é verdade. Tudo que está no Omodu é contextual direção da pessoa. As coisas do meio são os conhecimentos que eles podem ter, tá certo, né? Então, é isso. Além disso, eu queria dizer para vocês o seguinte: o supernatural, ele é muito complexo, tem muita coisa. Então, assim, feitiçaria, amarrações, essas coisas todas, sempre existiram na humanidade, feiticeiros sempre existiram na humanidade, xamãs sempre existiram na humanidade, tá certo? Isso sempre teve, né? Então, isso não está associado a Ifá, cara. O problema é o seguinte: o problema é que às vezes você pode ter um valor que ele aprende a manipular o supernatural aqui para fazer aqueles 20% ali, e aí ele diz o seguinte: cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a usar esse supernatural para vender outras coisas. Então, essa coisa de gente que vende feitiço, facilidade, amarração, encantamento de amor, encantamento de proteção, cara, isso tudo aí, isso é uma bobagem só, cara, assim. Isso são feitiços, você não precisa ser babalô para fazer isso, você não precisa ir a Ifá para receber isso. Você quer receber essas coisas? Esse dia eu vi uns troços aí de uns feitiços africanos, Ifeira, um cara me consultou: o que é Ifeira? Cara, tá, amarração de amor, tá. Cara, olha só, numa boa, eu me sinto assim, me sinto ultrajado, cara, em saber que alguém vai para ficar querendo fazer feitiços de amor, tá certo, né? Você que fala: cara, sabe o que você quer feitiço de amor? Cara, procura lá Umbanda, vai procurar uma pombogira, cara, vai procurar um adivinho qualquer, vai procurar um cara que joga baralho cigano, o cara vai fazer essas coisas pra você, pode procurar pessoas de tarô, pensa aí que tem tarô, nem faz essas coisas, eu gosto muito de tarô, tá certo? Vai procurar uma pessoa que venda essa facilidade. Se você quer comprar facilidade, procure. Cara, não procure Ifá, cara. Eu lamento muito se tem babalôs envolvidos com isso, tá certo? Ele tá jogando fora a iniciação dele, ele tá jogando fora o objetivo de vida dele, tá certo? Pessoas que se envolvem com isso. Ifá não é para isso, é para dar orientações. E digo mais, você deve Ifá não é quando você tem um problema, eu já falei antes. Não é quando você está com a sua vida esmerdalhada, todo fudido. Você tem que ir antes lá para você poder ter conselhos, decisões a tomar, coisas a fazer, atitudes a mudar para você ser uma pessoa melhor, tá certo? Esse deve ir a Ifá e esse que o valor deve fazer para você, te ajudar, te recuperar. Isso, o Ifá tem que ser honesto, tem que te dar esperança. Uma das coisas importantes, assim, o valor tem que ter fé, está no Odu de Yori Meiji. Você tem que te dar esperança, tem que te dar fé, tá certo? Essas são as coisas básicas lá e tem que ser honesto, tá certo? Né? Se o Babalô seguisse as coisas que estão no Odu, lá tem um Odu também que diz que o Babalô, ele está no Meiji também, assim, do que ele recebe de você de Ifá, uma parte daquilo ali ele fica para ele, a outra ele usa para fazer os materiais. Então significa o que ele diz ali, o Ifá diz assim: sim, o Babalô vive das coisas que você dá para Ifá, né? Tá certo? Aquilo que você gasta, mas é uma parcela daquilo, né? Não é o contrário, ele recebe uma parcela e dá para aquela ali. Então o Babalô não pode virar milionário sendo Babalô, isso não existe, cara, isso não existe, não está na base conceitual do Falo, não é o que diz o caráter das pessoas. Se tem pessoas assim, cara, olha só, o cara tem aquela casa imensa, aquele templo gigantesco, olha só, tem alguma coisa errada, aquilo ali é comércio, business, tá certo? Não é Ifá, não é. Por quê? Porque, cara, tudo que eu leio Ifá é o contrário, o Babalô é um cara que vai viver lá. E nas histórias de Orumilá,
às vezes o babalu atinge lá porque ele, com a prática dele, ele pode ser beneficiado, ele ganha presente, ele ganha cargo, ele ganha posição, aí ele vai ganhar lá um cargo, lá, como tem essa história, ele ganha uma posição, às vezes tem muito valor associado que ele tem o comércio dele, a atividade dele, ele é fazendeiro, ele é vendedor, não sei o quê, e também ele é babalaô, ele divide aquilo aí, e a prosperidade vem para a casa dele, para o trabalho de todo mundo lá, mas não é lá, ele não usa o trabalho de fato dele para ganhar dinheiro, explorar as pessoas, tá certo? Ele ganha dinheiro com o trabalho de fato, senão ele não consegue fazer, mas está lá no mês, cara, é uma parcela daquilo ali que vai lá, tá certo? Então, assim, não vai fácil você está querendo achar um feiticeiro melhor, um feiticeiro novo. Cara, não vai isso. Você está desperdiçando tempo, desperdiçando nosso tempo da religião, jogando a religião na lama, tá certo? A religião na lama, e procurando uma pessoa que está ali também, que gastou aquele tempo, anos, dinheiro e preparação para ficar fazendo feiticinho para os outros aí, tá certo? Então é isso que Fá pode lhe ajudar, tá certo, né? Conselhos, orientações, mudança de vida, as coisas mais difíceis que você tem que fazer, ok?